5, versículo de número 17. Esse foi o tema escolhido, e eu creio que os irmãos oraram para este tema. Eu vou me ater a ele, mas vou utilizar a Bíblia como um todo também. Nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Poderia sentar. Existe uma condicional implícita aqui, né? Se alguém estiver em Cristo, aí sim, nova criatura é. Porque se não estiver em Cristo, o velho homem ainda predomina de uma certa forma. Essa segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios é uma carta aos espirituais. Se você ler todo o contexto da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele é bem firme em suas palavras. Para quem não aguenta uma palavra firme, até incorre o risco de dizer que ele está sendo rude, ríspido. Mas não é. É porque a primeira carta foi escrita aos carnais, a segunda carta aos espirituais. Detalhe, estamos falando das mesmas pessoas. Em um primeiro momento, carnais. Em um segundo momento, espirituais. E eu quero acreditar, irmãos, que os senhores são espirituais. E eu vou ministrar aos espirituais hoje aqui. Se conecte com Deus, para que você compreenda a mensagem ministrada, para que o Senhor possa e tenha liberdade de continuar falando com você, porque se você estiver em Cristo, é nova criatura. Agora, se não estiver, não vai entender um terço que vai ser ministrado hoje aqui. Faz sentido o que eu estou dizendo? Amém. Há um texto bastante conhecido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8, e eu vou recitar para você, e ele está muito ligado ao tema-chave, que nos diz assim, o título, a mulher adúltera, João 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentou-se, os ensinava, e assentando-se, os ensinava. Esse era o ministério de Jesus, pacientemente ensinando. Aqui, olha que interessante, eu vou bem didático, tá? Eu quero que você entenda. Jesus, quando se assenta, ele faz de lousa ou de quadro negro o chão. É ali que ele escrevia, é ali que aqueles que vieram ao templo aprender observavam. Ele não tinha uma tela como essa, ele não tinha um data show, ele não tinha uma lousa convencional como nós conhecemos, mas ele tinha o chão para escrever, e ali ele estava ensinando. Vamos avançar? E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja, Jesus estava no templo ensinando,
No meio da aula do mestre, alguém interrompe e joga uma pessoa como se fosse um lixo. A mulher naquela época já não tinha muito valor, e pega num ato como esse, jogada assim no meio da aula. Vamos ver a postura de Jesus quanto a isso. Talvez alguns professores aí teriam se escandalizado, teria botado para fora. O que é isso aqui? Eu estou ministrando uma aula. Olha o posicionamento de Jesus. Isso diziam eles, tentando, e aqui é de tentar mesmo, de provocar, de ver qual é que é desse professor. Eles já tinham entendido que Jesus era o mestre, apenas não o aceitaram ele. Olha como algumas pessoas são capciosas, né? Esses eram os fariseus. Eles sabiam que Jesus era o mestre, mas não aceitavam, não engolia Jesus, mas de jeito nenhum, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Em outras palavras, Jesus continuou lecionando a aula dele. Jesus não se intimidou, Jesus não se preocupou, Jesus não deu vexame, Jesus não colocou foco naquelas acusações e continuou ensinando. Normalmente, Jesus não estava muito preocupado com a ação daqueles fariseus, não. Você vai entender com que Jesus estava preocupado. 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, depois deles insistirem, depois deles provocarem, depois de eles falarem uma porção de coisas que talvez aqui nesse momento a Bíblia não relata, mas eu fico imaginando. Olha, Jesus não vai falar nada. Olha, Jesus vai ficar se fingindo aí de tolo, está se fingindo de surdo, de mudo. Aqui, ó, aí, ó, essa mulher aí, ó, resolve aí. Moisés falou que ele tem que descer a pedrada nela. E o Senhor, o que o Senhor diz? Faz alguma coisa. A Bíblia diz que eles insistiram. E disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Sabedoria, né? Ele sai da lousa dele ali no chão, levanta e diz para aqueles fariseus, não eram para os alunos, não eram para quem estava ali aprendendo, eram para os fariseus. Olha, quem está, não é esteve, quem está no pecado, atira a pedra nela aí, resolve aí, faz vocês, o que é para fazer. Deixa eu lecionar minha aula aqui. Quer ver? 8. E tornando a inclinar-se, viu? Ele voltou para a aula. Ele só saiu da aula de uma maneira muito sutil, elegante, porque Jesus é assim, tá? Jesus é educado, Jesus é atencioso. Ele se levantou por conta da mulher, não pela insistência daqueles homens. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Detalhe, a Bíblia não menciona, mas com certeza os alunos não saíram dali, os alunos estavam ali. Quem saiu e ficou só a mulher são os acusadores. Quem quer ver milagre permanece. Você está entendendo o que Jesus está falando hoje aqui? Os alunos não foram embora. Os alunos tinham sede, queriam aprender. Quem foi embora é quem não tem conversa com Jesus, quem não está nem aí, quem só quer apontar, acusar. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, para quem? Para a mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 11. E ela disse: ninguém, vírgula, Senhor, com S maiúsculo, tá? Ela reconheceu o senhorio de Cristo.
coisa que aqueles que foram embora não reconheciam. Eles entendiam que ele era o Cristo, mas não aceitava. Quando essa mulher diz assim, ninguém, Senhor, não é um Senhor de pessoa, não é um Senhor de cordialidade, não é um Senhor de respeito por alguém mais velho, é Senhor o Cristo. Ela está aceitando Jesus nesse exato momento. Perceba, quando ela aceita Jesus dizendo Senhor, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Quando ela aceita Jesus, o perdão do pecado é imediato. Mas era um pecadão, era um negócio difícil, era adultério, e pegaram ela no ato. Esse pecado dela em particular era um pecado de cunho sexual. Imagina o vexame, imagina a cena, imagina a vergonha, ela fazendo algo escondido. Eu não sei se ela tinha marido ou quem estava com ela tinha uma mulher, mas o ato de adultério estava acontecendo. Armaram a emboscada, conseguiram pegar ela no ato. Ou seja, não tinha como ela esconder, não tinha como ela contar uma outra história, não tinha como ela se defender. Advogado nenhum na época poderia livrar ela da condenação, da pedrada, de ser apedrejada e morta. Ela já sabia que estava literalmente condenada. Aos espirituais nesta igreja, você tem noção que assim éramos nós? Não tínhamos jeito, não tínhamos salvação. No texto-chave, se você ler, Paulo diz claramente que outrora éramos inimigos de Deus, mas pelo amor do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nós, ao aceitarmos Jesus, nos tornamos amigos de Deus. O que nos diferencia do mundo lá fora não é o fato de nos vestirmos como nós nos vestimos, não é o fato de frequentarmos o templo, não é o fato de termos um cargo social, não é o fato de termos um dízimo alto, não é o fato de termos uma oferta alçada, mas é o simples fato de aceitarmos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O que nos diferencia do mundo vil é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes, irmãos, não precisamos de pessoas para nos acusar, como esta mulher, infelizmente, teve alguns fariseus para apontar o seu erro, para dizer o quanto ela estava errada. Às vezes, nós, espirituais, que já estamos na casa do Senhor, que já aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, temos outros tipos de acusadores, diferentes de pessoas externas, diferentes de pessoas do mundo lá fora, ou até mesmo entre irmãos. Porque não pense você que está livre na casa do Senhor, não. Às vezes o próprio irmão está te acusando, está te condenando. Às vezes ele não fala com a boca, mas ele fala com o olhar. Existem olhares que condenam, existem olhares que são com indiferença, com desconfiança, entre irmãos. E eu não estou falando disso. Eu estou falando de um arqui-inimigo, e também não é o inimigo das nossas almas. Esse inimigo pode ter sido, está sendo a sua própria mente. Existem coisas que nós fazemos que só a gente sabe que a gente fez. E que a gente sabe que Jesus não se agrada. E que a gente sabe literalmente que entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia também nos exorta e nos esclarece dizendo: não entristeçais o Espírito.
Não espanta ele de você, porque ele achou morada aqui dentro de nós. E a mente humana vai produzindo essas acusações internas, ao ponto de você, eu, nós vivermos dentro de uma bolha ou de um complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo. Essas são as acusações que a mente produz para nós mesmos, ao ponto de a gente não conseguir avançar, não conseguir viver em plenitude, em paz. Eu estou falando daquela paz que excede o entendimento humano. Todas as vezes que você ousa em fazer o que precisa ser feito, porque você sabe o que precisa ser feito, você não faz, porque você acha que não é digno, você acha que não é merecedor. Há uma voz interna te acusando, há uma voz interna dizendo: ah, mas você é assim, você é assado, você fez isso, você fez aquilo, você não pode. E se você der vazão para essa voz interna, você fica manietado, preso. O próprio apóstolo Paulo também comenta algo do tipo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É uma luta interna. Todos os dias você remoendo pensamentos, remoendo intenções, e não consegue discorrer aquilo que Jesus colocou, propôs, entregou, confiou a você, porque você não se acha digno, porque você não se acha merecedor, porque você se acha às vezes até mesmo um impostor, uma impostora. É como se alguém pudesse descobrir a qualquer momento e te pegar no ato do adultério. Eu não estou dizendo de cunho sexual, eu estou dizendo o ato do adultério desse impostor que às vezes tenta implantar uma semente na tua mente. Vão me descobrir, afinal eu não canto tão bem assim, afinal eu não prego tão bem assim, afinal eu não entrego a minha oferta, a minha adoração como deveria entregar tão bem assim. E o quanto isso dói no coração de Deus, o quanto isso dói no coração daquele que só quer te ensinar o amor, a liberação do perdão, para você se sentir livre, como louvaram os nossos irmãos, livres para voar, para ter liberdade para adorar, sem ressalvas, sem preconceitos, sem amarras, sem preocupações do que A ou B vão falar. Porque se você veio num domingo, a esta hora da manhã, para ouvir a palavra de Deus, não espere mais de mim não, porque a palavra já está sendo pregada. Receba a palavra de Deus hoje aqui. Receba um divisor de águas hoje aqui. A transformação divina em sua vida hoje aqui. E só Ele pode fazer isso na minha e na sua vida. Quando você volta para o texto-chave, quando você entende o convite do apóstolo aos espirituais e aceita esse convite, algo maravilhoso começa a acontecer. Vamos ler de novo? Assim que, ou seja, a partir desse momento, assim que é isso, assim que, a partir de agora, vamos lá? Tem uma vírgula aí, né? Vamos respeitar. Se alguém está em Cristo, precisa estar em Cristo, ao ponto de você olhar para você mesmo e se confundir com a palavra, ao ponto de você ir para qualquer lugar, um ambiente que não é um ambiente como esse, um ambiente cristão, e as pessoas olharem para você e disserem assim: tu é crente? Não. Tu é da igreja, não é? Você é parecido com aquele povo lá, aquele povo barulhento, que dá glória, que dá aleluia. Você parece com eles. Nova criatura
E aí 2 pontos. As coisas velhas se passaram. O que são essas coisas velhas? Quando você começar a ver o novo de Deus, não precisa ir muito longe não. As coisas velhas são aquelas que você pensava há 1 minuto atrás. As coisas velhas são as coisas que você pensava antes de entrar por essas portas do dia de hoje mesmo. Permita o Senhor fazer uma limpeza no teu coração hoje aqui. A Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento deixa bem claro que coração é a mente, são os pensamentos. O coração são os seus pensamentos. As coisas velhas precisam passar hoje, aqui e agora. Não é por sensacionalismo, não é por emoção, mas é através do leite racional, que é a palavra de Deus. Quantos estão entendendo a palavra hoje aqui? Jesus quer te libertar desses pensamentos repetitivos, intrusivos, que fazem você voltar a um passado. Às vezes um passado distante, às vezes um passado de ontem ou de hoje mais cedo. Ele quer te libertar disso. E aí continuemos. Eis que tudo se fez novo. Quando? Hoje, aqui, agora. Se você desejar esse renovo espiritual, o ambiente é propício. Há uma atmosfera espiritual neste templo hoje aqui. Uma fresta aberta para aqueles que querem receberem e saírem transformados da culpa, do medo, das dores, dos incômodos, dos pensamentos repetitivos, intrusivos, invasivos, que invadem a tua mente e que te perseguem, ao ponto de você estar tão cheio de Deus, tão cheia de Deus, e que se mais uma vez a tua mente, ou até mesmo o inimigo, ousar te acusar, você cheio de Deus, cheia de Deus, vai dizer assim: está repreendido em nome de Jesus. Quer ousadia? Receba hoje em nome de Jesus, para expulsar pensamentos invasivos. Jesus, quando olha para aquela mulher, diz assim: se eles não te condenam, eu também não. Vá e não peques mais. Jesus, naquele exato momento, dá um mergulho na alma daquela mulher, porque ela permitiu. Jesus vai mais profundo da alma e do espírito daquela mulher, através da sua palavra, porque a palavra de Jesus é essa mesmo. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que consegue discernir pensamentos e intenções do coração. É onde o raio-x não pega, Jesus pega. Jesus só fala do jeito que a gente entende. Se você é espiritual, já está entendendo que Jesus está falando para você. Jesus é lindo demais. Me deu tantas oportunidades. Se eu fosse Deus e olhasse para mim, eu não me daria tantas chances assim. Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo. Mas pastor Wellington, eu já perdoei todo mundo. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu vivo em paz. Não é disso que nós estamos falando. Talvez você ainda não entendeu. Eu vou precisar ser mais explícito. Hoje é o dia que o Senhor marcou para você liberar perdão para você mesmo. Hoje é o dia que Jesus está dizendo: olha, eu sei que você já liberou perdão para todas as pessoas que te feriram. Eu sei que você já entendeu que eu também te perdoei, te lavei, te remi. Teu nome já está escrito aqui no livro da vida. Mas por que é que você não se perdoa?
Por que é que esses pensamentos voltam o tempo inteiro para você mesmo? Se ninguém te condena, nem eu. Receba o perdão hoje de Jesus e libere o alto perdão. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você está compreendendo essa mensagem, ouse em dizer para você mesmo aí. Diga isso para que o inferno escute. Não dá para dizer isso em pensamento. É muito sério o que eu estou fazendo hoje aqui. Não diga isso em pensamento. Diga isso em voz alta. Diga isso para que o inferno escute. Diga isso para que os demônios escutem. Diga isso para que você mesmo escute. Diga assim: eu me perdoo. Eu me perdoo. Nesse exato momento, pelos olhos da fé, eu consigo enxergar claramente pessoas se transformando em novas criaturas. Um peso pesado está saindo das tuas costas hoje aqui. Ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar, nem você mesmo. Está terminantemente proibido você carregar esse peso novamente. Está terminantemente proibido você ousar em se condenar ou em se diminuir. Você é filho do Rei. Você é filho do Criador dos céus e da terra. E hoje a sua glória é manifesta nesse lugar, para que você caminhe com leveza, para que você faça o que precisa ser feito, para que a partir de hoje você sinta o bálsamo suave de Cristo em sua vida e tenha liberdade para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para orar. Haviam pessoas essa manhã que tinham vergonha até mesmo de orar. É como se dobrasse o joelho e dissesse assim: ah, Jesus, eu não sei nem o que dizer, toda hora eu erro, toda hora eu pego. Você disse de boca hoje aqui, não te obriguei a nada, você poderia ter ficado quieto, mas você disse: eu me perdoo. Isso não tem a ver com prepotência ou arrogância, ou você achar que é Deus para se auto-perdoar, mas às vezes você se acha tão menos, e Jesus está dizendo: você é tão especial para mim quanto qualquer outra pessoa. Ah, mas eu fui pego no ato. Jesus não se importa com isso. Jesus está liberando perdão para você. Sinta-se perdoado hoje aqui. Venha na mão e a cai. Deu na mão e a cai. Ai, os cantos e a caixa. Ninguém invalida o perdão de Jesus. E quando você confirma que se sente perdoado, está na hora de viver o novo de Deus. Até quando você vai esperar esse novo de Deus? Estamos em uma campanha. Toda campanha tem um começo, toda campanha tem um processo que a gente chama carinhosamente de meio, toda campanha tem um fim também. Quando encerra a campanha? Hoje? Olha aí. Quando o Denis fez o convite, eu não perguntei. Tem uma campanha. Você aceita? Está lá? Eu falei: tem agenda, bora. Vamos falar de Jesus. Essa é a minha missão. Se a campanha encerra hoje, irmãos, ela fecha com chave de ouro, com vidas transformadas, perdão liberado, e o algo novo já começou. Não engane a sua mente, e nem permita ser enganado por ela, porque a mente às vezes mente para a gente. E aí você fica indo de campanha em campanha pelo mesmo propósito. Eu não estou dizendo para não fazer mais campanhas, façam, é bom, mas para propósitos novos. Porque o propósito que você apresentou a Deus nesta campanha, você está levando a tua vitória hoje. Hoje. Não é amanhã, não é na próxima campanha.
É hoje, é aqui e é agora. Ah, mas como vai ser? Ah, você quer saber demais, né? Deixa isso na mão de quem sabe trabalhar. É Jesus o Todo-Poderoso. Deixa nas mãos dele. Haverão sinais. Já vai ensaiando qual vai ser o seu discurso para contar o testemunho. Ah, mas eu ainda não recebi. Sei que pensa. Teu perdão já foi liberado. Agora a vida é nova. Eu fico imaginando esta mulher retornando para a vida dela. Como eu disse, a Bíblia não menciona se ela tinha um marido ou não, se com quem ela estava se relacionando tinha um marido ou não. A gente não sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, mesmo a Bíblia não mencionando, o casamento dela talvez tenha sido restaurado, se ela era casada ou não sei. Ou da pessoa que foi pega lá também. Eu sei que a vida dela foi outra depois disso. A mulher ia morrer, irmãos. Estava condenada. O inimigo é tão sujo que usou aqueles fariseus não apenas para apedrejar a mulher, mas para acusar Jesus. Era uma emboscada. Se Jesus fala, taca a pedra, aqueles homens diriam, mas você não é o que perdoa? Se Jesus fala, não ataca a pedra não, ué, você é contra Moisés, então você é maior que Moisés? Jesus sabiamente diz assim, resolve vocês aí. Vocês não são uns bonzão? Deixa eu dar minha aula aqui. Há muitas especulações do que Jesus escreveu. Tem um monte de teólogo dizendo, Jesus escreveu isso, Jesus escreveu aquilo. Eu fico na minha imaginação aqui. E não estou dizendo que Jesus escreveu isso, pelo amor de Deus. Mas ele era o único que podia escrever assim, eu sou o único para dar uma pedrada nessa mulher, eu não vou dar não. Que era o único que não tinha pecado. Repito, Jesus não disse isso, tá? O pregador falou que Jesus que não disse nada disso. Diz que a minha imaginação pode pensar o que eu quiser, mas não foi isso que Jesus estava na aula dele ali. Talvez citando Isaías, talvez citando algum profeta, Jesus estava ensinando. E hoje, como embaixador de Cristo, eu estou aqui fazendo o mesmo, ensinando. Eu quero fazer uma oração de fé por você. Existe alguém aqui que ainda não fala em línguas estranhas? Ainda não foi batizado com o Espírito Santo com evidências em línguas estranhas? Tem alguém aqui? Todo mundo fala em mistérios? Quem não fala em línguas estranhas, levanta a mão assim. Isso, pronto, ficou mais fácil. Dos que estão com a mão levantada, se abaixou porque não crê nesse negócio, não é possível. Levanta a mão. Você sabia que isso é um revestimento de poder? Isso não é garantia de salvação, tá? Mas é um revestimento de poder. Dos que estão com a mão levantada e que ainda não falam, quantos creem que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo? Creem? Se coloque de pé. A igreja como um todo. Eu não batizo com o Espírito Santo, tá? Mas Jesus batiza. Se você quiser receber esse revestimento de poder, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. É hoje. Jesus marcou. Existe uma agenda e ela está na mão só de Jesus. Eu não tenho acesso, eu não sei qual é a data. Uma vez ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Eu queria muito ser batizado. Eu vi os irmãos falando em línguas estranhas, eu achava tão bonito aqui. E aquilo subiu no meu coração. E era congresso com os jovens. Certamente esse rompendo em fé foi louvado. No sábado, naquela época o congresso eram 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Era um congresso que não acabava nunca.
Hoje fazem 2 dias, fazem bem pouquinho. E o pregador do sábado à noite era o pastor Silvino. E ele tinha uma fama de pregar, orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, e o povo era revestido, Jesus batizado. E o meu coração já estava cheio. Eu falei, vai ser nesse dia, não tem como escapar deles. É nesse dia aí que Jesus é batizado. E eu com um propósito com Deus para ser batizado. Eu era o segundo líder da mocidade naquela época. E o primeiro líder, o César, ele tinha feito um combinado, ele e Deus, não tinha nada a ver com, não sabia da história. E ele falou assim: ó Jesus, se o Senhor batizar o Hélio com o Espírito Santo, ele vai assumir a liderança e eu vou embora lá para a sede. Aí, esses irmãos facadão, né? Eles combinam com Jesus e põe nós no meio. E eu orando para ser batizado, mas não estava com esse propósito. Eu estava auxiliando ele. Pastor Silvio pregou. E tinha uma jovem que tinha aceitado Jesus um dia antes, na sexta-feira, presta atenção nisso. Essa jovem entrou pela igreja, toda vestida de preto, uma maquiagem preta, uma cruz de cabeça para baixo, um negócio terrível, gótica, pressão sobre ela assim. E o culto aconteceu e ela aceitou Jesus naquele dia. No sábado, o César era muito carinhoso. O César deu uma camiseta do uniforme dos jovens para ela e falou: vem cantar com a gente. E já pôs a menina lá, inseriu ela no meio do grupo. Pastor Silvino pregando no sábado, chamou o povo para orar. E essa menina foi lá na frente receber a oração. Tinha aceitado Jesus um dia antes, na sexta-noite. Adivinha quem foi batizada com o Espírito Santo? A Juliana. E eu na tribuna com o César olhando aquilo, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei muito triste, porque eu falei: como assim? Tribulosa chegou ontem, caveira com cruz de cabeça para baixo, toda detonada, e eu estou aqui, Jesus fiel, eu aqui, me batiza. E Jesus não me batizou naquela noite. E eu cheio, eu fiquei triste. E a menina falando em língua estranha, rodava um negócio tremendo, e uma língua estranha bonita. Porque tem língua estranha que é parecida, não tem problema nenhum, mas a dela era diferente, era um negócio diferente, irmãos, era uma coisa divina, era a língua dos anjos. E eu olhava para ela e aquilo amargurava o meu coração, uma inveja terrível, eu olhando e falando: não é possível, o que eu fiz? Acabou quando o pastor Silvino veio me cumprimentar e ele viu meu semblante. Falou: meu filho, o que foi? Não gostou da pregação? Eu falei: eu gostei, mas Jesus não me batizou. Ele falou: não fica assim não. Ele tirou um cartão e me deu e falou: ó, quando é que acaba o congresso? Eu falei: amanhã. Você vai me ligar amanhã, vai me ligar falando em língua estranha. Toque o meu cartão, toque. Eu peguei aquele cartão, irmãos, como se fosse o próprio Jesus me dando o batismo do Espírito Santo. E as minhas forças voltou. Muito jovenzinho, imaturo. E eu fui para casa: é amanhã. E era no domingo de manhã, o culto do encerramento. Acordei pela manhã e eu falei: eu vou em jejum. Porque jejum tem um negócio forte aí no jejum. Papai não é crente? Fez um banquete. Nunca tinha feito, fez um banquete. Tinha presunto, tinha ovo, tinha tudo que você imaginar, tinha fruta. E a tentação terrível, irmão. Na hora que eu olhei aquilo, aí meu pai: meu filho, senta aí para comer, vai ficar até meio-dia na igreja. Eu falei: não, é que hoje eu vou ser batizado com o Espírito Santo e eu não posso comer. Vai ser o quê? Não entende? Aí minha mãe: vai embora. Uma menina que estava com a gente lá olhou para mim e disse assim: você, desse jeito aí que você é, ó, vai demorar muito para Jesus batizar você com o Espírito Santo. Toda aquela alegria foi embora na mesma hora, tudo de novo, irmãos. A minha casa era pertinho da igreja, o caminho parecia que não acabava nunca. Eu fui caminhando em uma tristeza e fui dizendo: é mesmo, eu não vou ser batizado, não tem jeito, eu não valho nada, Jesus não
gosta de mim? E o que está acontecendo? E tudo de novo, olha os pensamentos voltando, as oscilações. Veio um irmão a pregar no encerramento e pregou. Sobre o quê? Não sei, eu estava triste demais para prestar atenção na palavra. E ele pregava e pulava e voltava. E eu pensando, Jesus não vai batizar, Jesus não vai batizar, Jesus não vai batizar. De repente, irmãos, aquela menina, Juliana Carolina de Deus Ferreira, esse é o nome dela. Você viu como foi forte, marcou, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 43. Ela começa a falar em língua estranha. E começa a glória de Deus se manifestar naquela igreja. O Espírito Santo falou comigo e disse assim: presta atenção na Juliana. E eu vou prestar atenção, eu estou com raiva dela. E o Espírito Santo, escuta o que ela vai dizer. E ela falava aquelas línguas estranhas iam entrando no meu coração. E foi me dando uma alegria, irmãos. Foi me dando uma alegria. Na minha mente não existia mais nada, era só Jesus e eu. E Jesus de repente me encheu do teu Espírito Santo. Me batizou com línguas estranhas e com fogo. Me deu línguas estranhas. Naquele instante eu comecei a saltar. O César começou a pular. A igreja foi tomada com o Espírito Santo de Deus. Mas outras 12 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E a glória de Deus encheu aquela casa. Jesus pode batizar essas pessoas hoje aqui. E nós vamos orar. E enquanto a gente ora por essas pessoas, eu quero convidar as nossas irmãs que louvaram em tema. Podemos fazer isso, pastor? Está tendo? Tá? Tem tema? Tema muito lindo. Põe a tema. A Bíblia fala que Deus habita no louvor. Glória a Deus. Vocês vão cantar daquele jeito que vocês cantaram aqui na primeira vez. Cheira de novo. É assim que vocês cantaram? Cheira de novo. E vocês que estão aqui, que têm o desejo de ser batizados, vai pedindo para Deus assim, ó, gera de novo aquele desejo de ser batizado. Vai tirando o impedimento, vai tirando a dúvida. Ah, mas o que é que eu vou falar? Não, isso aí não é da tua conta, não. Ah, mas como é que é essa língua? Eu não sei, Jesus vai dar agora, você não vai ter dando ninguém. Tem gente aqui na frente que já sonhou com esse negócio. Aí acorda, não canta, não fala. Esse negócio está dentro de você. Vai ser liberado hoje em nome de Jesus. Eu já vejo pela fé irmãos e irmãs falando em línguas estranhas. Vocês que estão aqui só vão dar glória. Esse aqui está em chamas, pegou fogo aqui, ó. Vai pegar fogo mais. É só dar glória. O segredo é esse. Vai dando glória. Vai tirando a incredulidade. Pode louvar, pode soltar o louvor aí. Pode soltar o louvor. Eu vou descer, eu vou impor as mãos. Eu não batizo, mas o batizador está aqui, é Jesus. Eu não consigo fazer você falar em línguas, mas Jesus consegue. Nós vamos impor as mãos. Jesus. Glória a Deus.
desse idioma. Não deixa que nada, nem ninguém, nem a própria mente de vocês diga ao contrário. Vocês foram selados hoje aqui. Selados. E digo mais, vai dar vontade de falar na rua, vai dar vontade de falar na hora que estiver tomando banho, vai dar vontade de hora que for dormir. Fale, porque é um segredo seu com Deus. Esse negócio só edifica você. Viu? Pode falar. E se prepara, porque esse negócio dá vontade de falar lá no trabalho, no meio de gente. E aí você vai administrando esse seu sentimento aí, porque Jesus não quer falar com a gente, quer que a gente fale com Ele em mistério. É tremendo. Pastor, eu não fui batizado hoje, eu não falei em mistério, não teve a evidência de línguas estranhas. Não precisa ficar triste, porque é o que eu falei, eu não batizo, mas Jesus pode batizar você a hora que você sair daqui, pegar você lá na esquina, no meio do trânsito. Jesus escolhe lugar, ele faz essas coisas onde ele quiser, viu? Então não precisa ficar triste, é só continuar buscando, clamando. Hoje Jesus batizou algumas pessoas. Eu fico muito feliz por isso, viu? Igreja, repita comigo assim: Senhor meu Deus, a minha vitória. Não faz isso com ousadia, aponta para você e diz assim: a minha vitória é do tamanho do meu glória. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Essa campanha encerra hoje. Você preste bem atenção. Toda quarta-feira, toda segunda-feira, eu falo para os irmãos que estão aqui. Preste atenção nesse dizer que essas bênçãos aqui, a minha filha, Deus preparou, mostrou para elas, preparou para mim, para você.